eu sou da Universidade Estadual de Goiás, curso de Mineração no terceiro período. Meu grupo é composto por Andressa, Ana Carla, Delvanice, Fabiano, Gislaine, Itiel, Jefferson, Marcos Felipe e eu, Samara. Nosso artigo é Inovação Tecnológica e Meio Ambiente, a construção de novos enfoques. O movimento ambientalista vem discutindo as implicações do avanço tecnológico sobre o ecossistema planetário. Através da noção de impactos e riscos ambientais, a sociologia ambiental tem apontado diversos efeitos das novas modernas tecnologias sobre o meio ambiente, muitas vezes em uma perspectiva tecnofóbica e defensiva. Com a perspectiva da inovação, o presente trabalho quer explorar novas questões acerca da problemática tecnológica, ao invés de enfocar tecnologias específicas e seus efeitos imediatos. O tema da inovação lança um olhar abrangente e sistêmico sobre o fenômeno tecnológico, a construção das redes sociotécnicas descentralizadas e democráticas, ambientes de inovações plurais e eficiências representam atualmente questões fundamentais para o ambientalismo. Inovação parece uma daquelas palavras carentes de definição precisa que são defendidas por grupos sociais os mais diversos, de forma semelhante a outros conceitos importantes das ciências sociais, como globalização e desenvolvimento sustentável. É um termo extremamente polissêmico consensual. No Brasil, assistiu-se, a partir dos meados dos anos 90, a um investimento crescente em políticas de inovações, a criação dos fundos setoriais para financiamento das pesquisas, a formulação da lei de inovação e o crescimento da importância das incubadoras das empresas apontam para a tendência de se integrar experiências e práticas de inovações tecnológicas. O propósito desse artigo consiste em realizar a discussão exploratória acerca das articulações possíveis entre a problemática da inovação tecnológica e a questão ambiental, defendendo a tese que se faz necessário dar um passo adiante em relação ao debate posto sobre a relação entre problemática ambiental e tecnológica. Em um primeiro momento, será feita uma introdução geral à problemática da inovação, e então será discutida a problemática da intermediação do processo inovativo. Em seguida, um breve balanço das tendências preponderantes da discussão tecnológica dentro do pensamento ambientalista e suas lacunas. O conceito de inovação tecnológica. É possível apontar duas grandes tendências que se propuseram a compreender a questão da inovação no mundo contemporâneo: as correntes econômicas derivadas do pensamento schumpeteriano e a sociologia construtiva das técnicas de desenvolvimento principais por Bruno Latour, que criou espaço para a incorporação da temática nas ciências sociais. A disciplina econômica foi a que, sem dúvida, deu o maior impulso à construção da agenda da inovação. As elaborações de Joseph Schumpeter no início do século XX tiveram um impacto considerável no debate sobre transformações tecnológicas e desenvolvimento econômico. Segundo eles, investimentos nas novas combinações de produtos e processos produtivos de uma empresa repercutiam diretamente no seu desempenho financeiro, de modo que o moderno empresário capitalista deve desempenhar, ao mesmo tempo, um papel de liderança econômica e tecnologia. O comportamento empreendedor, com a introdução e a ampliação das novas tecnologias e organizações nas empresas, constitui um fator essencial para a transformação na esfera econômica e seu desenvolvimento ao longo do prazo. A indeterminação do processo inovativo. Risco ou inovação? Esse constitui um dilema essencial que recobre o debate em torno do meio ambiente e o avanço tecnológico. Na sessão será problematizado o espaço de confluência desses dois elementos aparentemente contraditórios. A inovação diretamente da noção de desenvolvimento não possui uma ontologia própria, mas encontra-se aberta à contingência e indeterminação das práticas sociais. A
concepção dominante de desenvolvimento, por seu lado, tende a colonizar o sentido de inovação e alijá-la de um de seus componentes mais ricos e férteis, a incerteza e a experimentação constante. Alterações dos rumos da atividade tecnológica e a periódica desestabilização do sistema técnico por via da inovação tendem a ser estipuladas a prioristicamente por intermédio de políticas predeterminadas e instituições normativas. Os policymakers e gestores industriais pretendem organizarem a prática inovativa e estabelecerem metas, projeções e mecanismos de avaliação, coordenar o avanço tecnológico e retirar seu aspecto de indeterminação e imprevisibilidade. O capitalismo e a teoria de risco, ao condenarem a inovação a se submeter ao imperativismo da precaução, pretendem realizar algo semelhante, ou seja, alijá-la de um de seus componentes mais ricos e necessários, a indeterminação. A despeito de sua grande contribuição para a sociologia ambiental, a teoria de risco ainda avalia o avanço tecnológico por seus impactos, mas não por suas possibilidades ou pelo dever. A atividade teórica só adquire sentido a partir de seus impactos futuros, imprevisíveis, não se envolvendo a possibilidade de arranjos e articulações institucionais oriundos de inventividade teórica. A abertura para fórmulas técnicas e sociais alternativas e a fuga ao incrementalismo tecnológico exigem o comprometimento com o coletivo, com a contingência e um aleatório que representam as grandes fontes de processo inovativo. A atividade tecnológica adquire uma abrangência reticular no mundo contemporâneo. Não é mais possível conceber a política tecnológica moderna sem pensar em termos de redes de pesquisadores, projetos e íntegros e interdisciplinares. Semelhante à questão ambiental, possui um aspecto global em que as fronteiras territoriais e as políticas nacionais são profundamente marcadas por tendências que operam em escalas superiores. Bom, o argumento desse artigo foi o de demonstrar o desenvolvimento tecnológico atendendo aos problemas ambientais, não por ser empreendido topicamente, mas articulando-se em uma escala mais abrangente e interativa. Dimensão superior. E para isso o conceito da inovação adquire importância fundamental, a despeito de sua origem econômica restritiva e seu enfoque notadamente corporativo. Dois grandes obstáculos são apontados pela teoria da inovação em relação à área ambiental. A relação entre as forças de estabilização e inércia tecnológica, por um lado, e as perspectivas de ruptura tecnológica institucionais de outro, e a possibilidade das políticas da regulação ambiental inviabilizarem práticas ousadas de inovação e favorecerem alterações pontuais e incrementais. Cabe ao ambientalismo, entre outros setores contemporâneos, sequestrar a inovação no interior das grandes operações e agências governamentais e disseminá-las para o conjunto dos grupos sociais, criando condições para o estabelecimento de ambientes plurais e eficientes. A lógica do risco e da precaução não pode impedir a experimentação constante e a busca de eficiência tecnológica, desde que conjugados aos imperativos da democracia e da sustentabilidade.